E aí, galera do terceiro ano, professor Davidson na área, de volta para a gente estudar o quê? History. E hoje, na aula de hoje, a gente vai trabalhar a 24 e a 25, falando de quê? Guerra Fria novamente. Ah, professor, mas a gente já viu Guerra Fria. Vimos Guerra Fria, só que vimos uma parte da Guerra Fria. Vimos o início, né? Plano Marshall, Comecon, Pacto de Varsóvia, OTAN, né? Vimos essas características, vimos as propagandas, a corrida espacial. Só que agora a gente vai ver uma outra parte, que é o final da Guerra Fria. Tá certo? Então vamos comigo, vamos trabalhar aqui. Olha, lembrando, Guerra Fria, tá? Inicia-se após a Segunda Guerra Mundial, entre as duas grandes potências que emergiram após este conflito. Quais eram elas? Estados Unidos da América e União Soviética. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, certo? Então esse conflito ideológico e político determinou o rumo de políticas de vários países da Europa, na Ásia e na América, tá certo? Então nós vamos trabalhar aqui apenas a continuação daquilo que a gente já trabalhou em aulas anteriores, tá ok? E relembrando alguns pontos para a gente não se perder nesse trajeto. Então veja só, antecedentes do fim da Guerra Fria, um ponto que a gente tem que trabalhar e está no livro de vocês, pode perceber, tem lá, Terceira Revolução Industrial. E essa Terceira Revolução Industrial vai ser determinante na Guerra Fria, porque ela não vai acontecer dos dois lados. Porque sempre a gente viu assim, os Estados Unidos faz uma coisa, a União Soviética faz a mesma coisa. A União Soviética manda alguém para o espaço, os Estados Unidos também manda. Os Estados Unidos criam uma organização militar, a União Soviética também cria. Agora não. Na Terceira Revolução Industrial só vai acontecer aonde? Nos Estados Unidos. Porque a União Soviética não vai ter recursos financeiros para tal empreitada. Tá certo? E essa Revolução Industrial, essa Terceira Revolução Industrial, ela vai ser determinante em quê? Principalmente aqui, ó. Acompanhe comigo. Na química fina, na biotecnologia e na informática. Nós só estamos hoje nesse patamar, no mundo informatizado, né? Eu aqui utilizando agora, neste momento, a tecnologia de informática para chegar até vocês por conta da Terceira Revolução Industrial, onde os aparelhos de computação, eles se tornaram pessoais, se tornaram cotidianos, foram para a casa das pessoas e não apenas nas organizações públicas militares, principalmente. Tá certo? Então, isso foi quando? Na década de 70 em diante. Então, nós estamos ainda na Terceira Revolução Industrial. O que mais nós tivemos aqui? Ampliação da internacionalização da economia, ou seja, mais globalização. As economias se tornaram mais interdependentes, tá? Mais globais. E o que mais? E na década de 1980, ou seja, no finalzinho da Guerra Fria, iniciou-se uma nova fase do liberalismo, chamada de neoliberalismo, onde a questão das privatizações, né, foi a maior diferença neste conceito, certo? Então, continuando aqui, nós estamos apenas iniciando os antecedentes do fim da Guerra Fria para trabalhar como isso ocorreu, como é que vai haver a desintegração da União Soviética, que os Estados Unidos vão continuar a potência, mas a União Soviética não vai suportar essa Guerra Fria, beleza? Então, olha lá, o que aconteceu? Crise do leste europeu. Leste europeu é o quê? É a área socialista influenciada pela União Soviética. É a área de influência soviética, certo? Países europeus se voltam contra as imposições dos Estados Unidos e União Soviética. Greves, manifestações, movimentos rebeldes se espalham pela Europa inteira. Crítica tanto ao capitalismo quanto ao socialismo, mas vai ser mais forte, mas vai ser mais contundente dentro do socialismo. Tanto que a União Soviética não vai suportar, né, a pressão de países querendo se tornar independentes, se libertar do centro soviético. Movimentos de libertação tivemos na Tchecoslováquia, primeiro Primavera de Praga, em 1968, e Revolução de Veludo, em 1989. Ambas, para quê? Libertação, independência, liberdade política, né?
Porque os países que eram área de influência da União Soviética, eles não tinham liberdade política. Eles tinham que seguir aquilo que o comando central na Rússia determinava. Tá certo? Outra revolução aonde? Na Romênia. Revolução Romena, tá? 1989. Querendo o quê? Também uma independência política, uma libertação. Polônia. Solidarność. 1980. Tendo os mesmos objetivos que os demais. Certo? O que mais a gente vai ver aqui, ó? No final da Guerra Fria, a gente vai ter um governo que vai ser determinante, né, para a desintegração da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E vai ser este cara. Característica dele, essa manchinha na testa, vai ser no mapa, certo? Gorbachev, Mikhail Gorbachev. O que ele fez? Assume com o compromisso de reformular a política e a economia soviética, vai fazer duas reformas importantíssimas, isso aí você tem que aprender e não pode esquecer jamais. Reformas foram feitas em 1986, no 27º Congresso do Partido Comunista. Quais foram as reformas? A Perestroika e a Glasnost. A Perestroika queria o quê? Uma reestruturação de quê? Da economia. Medidas liberalizantes. Aí eu volto lá naquela Revolução Industrial, na Terceira Revolução Industrial. Por que a União Soviética não participou da Terceira Revolução Industrial? Primeiro, os recursos financeiros já estavam, né, decaindo. E outra, porque era um regime extremamente fechado. E essa perestroika queria fazer o quê? Abrir. Queria trazer para a economia soviética dispositivos econômicos do liberalismo, do capitalismo. Certo? Glasnost, transparência, reforma o quê? Política, democratização. Então, olha só, eram os dois lados principais do comando de uma nação. A economia e a política. Então, o Mikhail Gorbachev queria, na verdade, o quê? Abrir a União Soviética para o mundo. Tá? Abrir para empresas internacionais, para empresas estrangeiras, no capital externo. Né? Ter algumas medidas liberais aqui dentro desse território. Política externa do Mikhail Gorbachev. Acordos nucleares com os Estados Unidos, chamado START. Né? Tratado de redução de armas estratégicas. Isso foi importantíssimo. Né? Isso vai ser uma amenização da corrida armamentista na Guerra Fria, tá certo? Temos aqui, ó, o Tratado de Washington em 1986, primeiro acordo de verdadeiro desarmamento nuclear e convencional. Gorbachev aceitou retirar os euromísseis, né, mísseis soviéticos que estavam instalados em várias regiões da Europa, destruir todos os mísseis de alcance intermédio e diminuir os mísseis SS-20 que estavam lá na Ásia, tá? Retirada das tropas soviéticas do Afeganistão e a União Soviética reduziu drasticamente a sua ajuda econômica e militar aos regimes comunistas do terceiro mundo, tá? No Brasil, tá? Ou seja, Cuba, principalmente aqui na América Latina e também em outras regiões da África que também eram comunistas. Acelerou a queda dos regimes que apoiava em muitos países amigos. Ou seja, vai ser um efeito cascata. Diminui o desarmamento, né? Ou seja, diminui o armamento, se provoca um desarmamento das áreas soviéticas e faz o que também? Diminui a ajuda econômica que mantinha junto aos países de sua área de influência. É isso que a gente falou lá no começo da Guerra Fria. Como é que esses países mantinham sua área de influência? Emprestando dinheiro, mandando ajuda. É assim que o socialismo fazia e é assim que os Estados Unidos também fazia. Emprestava dinheiro, fazia com que aquele país ficasse ligado a ele. Emprestando dinheiro sempre é uma facilidade muito grande de emprestar dinheiro. Mas agora a União Soviética vai fazer o quê? Cortar. Para de emprestar dinheiro. Logicamente, os regimes que apoiavam, que estavam ligados ao centro soviético, vai fazer o quê? Vai começar a se deslocar. Vai começar a se tornar independente, com uma política externa independente, ligado tanto aos Estados Unidos, também quanto à União Soviética. Beleza? Aqui um ponto importantíssimo, o símbolo o símbolo do fim da Guerra Fria. Um símbolo. A Guerra Fria já estava acabando, tá? A União Soviética estava se desarmando, os Estados Unidos também estavam diminuindo o armamento.
né? Estava aumentando em tecnologia, mas a questão do armamento, a corrida armamentista, ela estava o quê? Decaindo já. E aqui nós temos o símbolo, na Alemanha, o Muro de Berlim, que separava a Alemanha ocidental da Alemanha oriental. É uma capitalista e uma comunista, certo? Então temos aqui os soldados soviéticos só olhando o povo subindo no muro, né? Isso aí vai ser a famosa queda do Muro de Berlim. Ó, o pessoal quebrou um pedaço aqui já do muro. Soldados de um lado soviéticos e do outro, né, os ocidentais, só aguardando quebrar mais um pedaço para transitar livremente. Ter o quê? A liberdade. Freedom. É isso? É isso que eles queriam. Os dois queriam circular pelas duas áreas. Então vamos lá. Dissolução dos Estados satélite. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O centro era a Rússia e os outros eram os estados o quê? Satélite, né? Países aliados soviéticos começam as suas próprias intentonas separatistas. Em 1991, Gorbachev anuncia o fim da União Soviética e o surgimento da Federação Russa. Mas vão tentar revogar isso aqui, certo? Vai ter uma tentativa de golpe, tá? Para rever isso aí. Ou seja, o Partido Comunista vai tentar voltar ao que era antes, ao regime fechado, como era antes da União Soviética e todas as suas repúblicas, certo? Então, a partir do momento de 1991, que o Gorbachev, né, e esses outros países da área socialista entram em acordo, eles fazem um tratado, chamado Tratado de União. Tá? Então, essas repúblicas aqui, essas 12 repúblicas, elas se tornam o quê? Independentes e formam a CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Tá? Isso em 1991. Beleza? Então, o golpe que eu estava falando, né, o pessoal tentou voltar. Quem tentou voltar? Aqueles comunistas mais fechados. O Gorbachev era um comunista, mas ele era mais aberto, a diálogo, com a abertura política, com a abertura econômica. Tanto que ele fez a perestroika e a glasnost. Mas dentro da Rússia tinha aqueles mais fechadões, que participavam do Partido Comunista. E eles deram um golpe. Golpe de agosto ou Putsch de Moscou. A linha dura do Partido Comunista. O que eles queriam? Restaurar o poder do Partido Comunista. Chegaram até a depor Gorbachev. Tá? Dizendo que o programa de reforma de Gorbachev estava indo longe demais. Né? Tem que mudar isso daí. Tá certo? Então estava indo longe demais do Gorbachev, eles não queriam fazer isso aí. Então, mas o golpe de Estado falhou em 3 dias e Gorbachev regressou ao poder. Ainda assim, os acontecimentos prejudicaram a legitimidade dos partidos comunistas, contribuindo para o colapso da União Soviética. Não teve mais como o quê? Restaurar. No dia 8 de dezembro de 1991, houve o Pacto de Bela Veja, que foi o quê? A dissolução definitiva da União Soviética. Aí o Boris Yeltsin, que era um revolucionário russo, que participava da política russa, que estava ao lado do Gorbachev, ele vai se reunir secretamente com líderes de outros países e vão assinar o Pacto de Bela Veja. Aí então o professor Gorbachev, que era o líder russo, o líder da União Soviética, não participou? Não. Ele nem ficou sabendo da reunião. Ele não ficou sabendo do pacto no momento da sua assinatura. Só ficou sabendo depois. Certo? Então o Yeltsin liga para o George Bush pai. Não é esse agora não. O mais antigo. Diz o seguinte. Hoje teve lugar um acontecimento muito importante no nosso país. Né? Disse do outro lado da linha o líder russo Boris Yeltsin, que completou: Gorbachev não tem conhecimento destes desdobramentos. Gorbachev não estava sabendo da assinatura do Pacto de Bela Veja, ou seja, da dissolução da União Soviética. Aqui a imagem, a fotografia da assinatura do Pacto de Bela Veja, certo? E depois da desintegração da União Soviética, nós vamos deixar de lado aquele mundo bipolar, aquele mundo dividido entre capitalismo e socialismo, entre Estados Unidos e União Soviética e suas áreas de influência, e vai surgir agora um mundo multipolar, com várias potências, certo? E não apenas áreas azuis ou vermelhas, ok? E nós vivemos até hoje, após o fim da Guerra Fria, após a dissolução da
da União Soviética um mundo multipolar, que tem os Estados Unidos, que tem Japão, que tem a China, que é muito emergente, que tem a Alemanha, tá? Tem vários outros países pelo mundo que são o quê? Potência econômica. E não só dois aí para comandar o mundo e dividir o mundo entre si, tá certo? Então aí termina a Guerra Fria, tá? Em 1989, a queda do Muro de Berlim representou essa queda, e em 1991, a desintegração da União Soviética, tá ok? Agora vocês vão fazer o quê? Vão lá no plural, vão fazer as atividades básicas, tarefas mínimas e complementares, lê o livro texto, faz o que você quiser fazer para aprender mais. A questão é que você tem que estudar. Tempo você tem. Você está de isolamento social. Não invente desculpa. Não fique só no WhatsApp. Largue o Free Fire. Largue o Call of Duty. Vai estudar um pouquinho. Beleza? Um abraço.